Eu queria falar que é a minha primeira vez mediando uma conversa, então estou um pouquinho nervosa. Mas eu queria, assim, primeiramente, parabenizar todos os realizadores. Os filmes são incríveis. E o que a gente propôs, assim, no processo curatorial para essa sessão é que fosse uma sessão com bastante multiplicidade. E a primeira pergunta que eu queria fazer é a respeito disso. Como vocês pensaram a imagem negra sendo tão múltipla para essa tela? Ei pessoal, boa noite, estou aqui. Muito obrigado por terem vindo, estarem aqui, estarem prestigiando aqui, não só o meu filme, mas o filme de todo mundo, a semana, é um evento muito bonito, assim, e eu acho que, tipo assim, até dessa pergunta específica que você fez, sobre essa multiplicidade, por mais que essa seja uma questão dessa sessão, eu tenho sentido muito ela no festival como um todo, assim, porque eu acho que, querendo ou não, a gente poder se ver e cada um trazer a sua maneira, o que te atravessa, o que quer falar, expande muito o que a gente pensa, às vezes, no primeiro momento sobre o que é ser negro. Às vezes, cai-se num lugar popular de algo ruim, às vezes tenta ir para algum outro lugar contrário a isso, mas também meio, sei lá, pouco diverso, como se fosse só uma, uma oposição a isso que é posto como ruim. E, tipo, é muito mais que isso, né? Tipo, a gente é seres humanos, né? Tipo, a gente compartilha coisas e é isso. Negar a pluralidade é uma coisa muito estranha. Achar que a gente vai vir num festival de cinema negro e vai ver isso ou aquilo, tem alguma coisa de errado, assim, se a gente já pressupõe tudo que a gente vai ver, se a gente não, sei lá, se surpreende, eu acho, né? Se a gente vê tudo uma homogeneidade só. Então, acho que é isso. Uau! Primeiramente, eu quero muito agradecer a mostra, a equipe, dizer que é uma honra ficar aqui neste lugar, vocês não têm noção do que é isso. Eu quero agradecer muito a equipe, porque se esse filme chegou onde chegou, não foi só por causa da minha história. Tem muita gente por detrás, algumas pessoas estão aqui, não vou falar o nome, por favor, fica para eu não cometer gafes, mas levanta a mão aí, quem é da equipe, por favor, tá? Vou jogar vocês nessa também aí. Então, muito obrigada a cada um de vocês, sabe? É gratidão mesmo, assim. E quando eu pensei nessa minha história, jogando com essa pergunta, não é a história da Maybe que está ali na tela. É justamente isso, é a história de cada um de nós, seres vivos, pretos e pretas. Porque eu cresci dentro de um enquadramento de que a imagem do negro no audiovisual era só por detrás da câmera, era para carregar equipamento, ou a menina bonitinha negra, ela serve só para ela segurar a onda ali, foi que eu ouvi muitas vezes. A história de preta é só para assombrar. E hoje eu tive prova de que é justamente o contrário. É isso mesmo que eu quero. É a história minha, mas que caiba na vida de um homem, de uma mulher, que caiba na vida de uma mulher branca, de um homem branco. É assim que eu estou vendo a pluralidade. A prova está aqui, né? A gente senta para assistir histórias, igual eu ouvi os meninos falando quando eu preparei os meninos para vir aqui. Preparei não, a gente teve uma conversa. Quando eu comecei a cutucar que iria trazer os meninos, eu vi no corredor assim, a Meire está escolhendo só o preto, só aluno preto. Eu escutei isso de alunos brancos. Começou por aí. Eu falei assim, opa, peraí. Eu estou dando prioridade aos negros, aos alunos negros, porque até então a gente vivia assim. Eu escutei o tempo todo isso. Ah, não, isso você não pode porque você é preta. Não, aquilo ali só vai branco. E aí eu comecei a chocar lá na escola já. Entendeu? Eu falei assim, não, eu vou levar vocês para vocês verem que história de preto pode ir para o cinema também. Para vocês verem que vocês estão aqui no morro, mas vocês podem levar a história do morro lá para a tela, de uma outra forma. Vocês não vão ver só menino morrendo, levando tiro, sendo
perseguido dentro do supermercado. Eu estou levando vocês para verem uma semana de cinema negro, para vocês verem que lá tem diretor preto, tem diretora preta, tem ator preto, tem ator preta. E se vocês quiserem, vocês podem levar a história de vocês para lá também. Então é assim que eu vejo a pluralidade do negro na semana. Não só na semana, eu estou vendo por aí também. A gente senta para ver um trabalho de preto, a gente não está vendo... Já era, gente, essa história de preto de pé no chão, corrente no tornozelo, tocando tambor. Peraí, né? Salve! Bem, gente, meu nome é Calor, venho lá de Pernambuco, atravessei a estrada de ônibus Alagoas, Sergipe, que mais? Bahia, e bati aqui hoje. Um prazer estar aqui com vocês, gratidão à Semana do Cinema Negro de BH. Essa multiplicidade... Como é teu nome? Lua, obrigada pela pergunta. Essa multiplicidade, ela veio, ao meu ver, de algumas formas. Primeiro, de partir de um micro, que era falar da minha família, mas falar de um macro, que era a condição da trabalhadora doméstica no Brasil. Não só na contemporaneidade, mas algo que se estende desde o período colonial, né, que a gente ainda vê hoje se repetir, de uma falsa abolição. A multiplicidade também na relação da racialização, né, entendendo que ali o Nordeste de Pernambuco, especificamente, é um território de primeiro contato com o colonizador. Então, quando a gente fala de racismo no Brasil, é inevitável a gente falar da questão dos povos originários, que a gente tem que agregar, fazer essa aliança. Então, essa multiplicidade, ela vem dessa minha ascendência de África, mas também dos povos originários das Américas, como finalizo falando no filme. E, por fim, mas nunca é o fim, mas para ser mais sucinta, esse lugar da inovação da linguagem audiovisual, ao meu ver, não só no cinema, mas na TV, na internet, tudo isso, ela se dá a partir da renovação dos olhares. Então, a partir do momento que nós e outros que estão aqui, que vão se levantar para fazer seus filmes, ou já fizeram, coloca a cara, a câmera, o olho, a lente, para fazer filme, isso se renova, isso multiplica. Então, a gente vê alguns ensaios disso, né? Também feito com algumas câmeras de celular, com algumas câmeras improvisadas também. E esse olhar da inovação a partir do movimento, da câmera que está no ventilador, da câmera que está na caneca que entra na água lá do posto, que a gente chama de cacimba. Enfim, várias camadas que aí eu vou tentando descortinar, só jogando também, brincando de fazer audiovisual, mas falando de coisa séria da nossa própria vida, que tem a questão da dor também, né, como tu assinala, mas ao mesmo tempo traz uma proposição, né, e também não... Por muito tempo eu me senti retraída pelas minhas primeiras produções audiovisuais tratarem da dor e ser bastante indagada quanto a isso, né? Ah, mas você só vai falar de dor. Eu acho que, para mim, cada um tem seu percurso, tem várias frentes de ação que são necessárias, que a gente vai travando e juntos a gente faz uma coisa massa. Mas, para mim, passou também por essa revisão. E a reparação histórica também é mesmo poder tratar do meu próprio assunto, né? Assim, porque quantas vezes foram outros falando sobre nós? Enfim, acho que é por aí, assim, dialogando com o que vocês falaram também, com a tua pergunta, Lu. Obrigada. E é isso. E, boa noite. Também queria agradecer a pergunta e, ao mesmo tempo, a seleção do filme, né? Vê-lo projetado, assim, nessa sala, na semana. Desculpa, antes de responder, assim, eu fiquei muito impressionado por uma coisa que eu acho que tem a ver com multiplicidade também, tem a ver com o tempo, né? Ver a sessão cheia, é claro, mas ver as pessoas mais jovens, assim, da escola, assim, né? Fiquei pensando nisso, assim, né? Veja, o Grande Otelo, né? O Grande Otelo morreu em 93, que foi o ano que eu nasci. Não sei, assim, fiquei um pouco pensando nisso, assim, ali sentadinho na rampa. Ou seja, gerações virão, se não já chegaram, que conhecem, né, pouco ou não conheceram, né, o Otelo, assim, tipo, essa questão, assim, da geração em relação a esses atores e atrizes, de alguma forma históricos, do cinema brasileiro, assim. Acho que hoje eu não sei nem direito falar, assim, mas isso me veio muito forte, assim, sabe, essa
a multiplicidade do lado de cá, né? Nossa multiplicidade, assim, a questão do tempo mesmo, assim. E eu fiquei pensando nisso, assim, muito ali sentado, assim, isso seria uma primeira coisa a falar, que eu acho que dialogam em alguma medida. Porque eu acho que dialoga também com a aposta na multiplicidade do Otelo, finalmente, assim, né? Um filme que tá lidando com uma multiplicidade de imagens, de arquivos, né? De diferentes procedências, do poema que o Otelo escreveu para o filme, até uma entrevista para Marília Gabriela, até o próprio filme de 69, um outro que eu achei de 84, ou seja, uma multiplicidade de arquivos, mas sobretudo uma multiplicidade desse cara que nunca foi o ou. Ele sempre foi o i, assim, no sentido de era isso, e isso, e isso, e isso, como se a própria ideia de multiplicidade, assim, não fizesse jus, porque ele, sabe, o que eu quero dizer assim, ele torna múltipla a ideia de multiplicidade, assim, né? É mais, não cabe, assim, né? E eu achei, foi curioso ver, assim, né? Foi curioso ver as pessoas, assim, as coisas, assim. E eu achei, assim, um pouco pensando nisso, assim, eu acho que também só foi possível fazer o filme, só foi possível montar quando eu entendi que o Otelo escaparia, inclusive, da montagem, que não daria conta mesmo, né? Ele é maior, ele a ginga e o movimento dele transpassa e, ao mesmo tempo, né, nos ultrapassará. Há de passar 100 anos até que esqueçam de mim, passará de fato muito mais, assim, porque no gesto dele, no movimento dele, na multiplicidade dele, também há sabe, o vivo, a coisa viva, né? Há a vida, há o movimento pulsante, né? Eu acho que tem um pouco isso, assim, um pouco fazer o filme era primeiro reconhecer que, né, ultrapassará, é grande demais, né, assim, né, é múltiplo, mas ao mesmo tempo, fazendo o filme, era preciso minimamente fazer dele também um filme a rigor múltiplo, assim, né, que não se apressasse a fazer um juízo do Otelo, nem ali onde o Otelo, para mim, falava a coisa mais difícil de entender, não de entender, mas de aceitar, né? Mas não cabia, o que eu quero dizer, não cabia o juízo, cabia, na verdade, assim, tentar, como diz o Milton Gonçalves, assim, né? Sabe, essa coisa do... É preciso, né, encarar a contradição, assim, né? É preciso encarar, assim, esse jogo, esse movimento, assim, dele, ou seja, como se na contradição existisse justamente a possibilidade de ser mais do que. Né? Mais do que o filme, mais do que o racismo, mais do que o cinema, mais do que a Semana de 22, mais do que Macunaíma. Assim, um mais além, assim, que parece que ele vai colocando nessa relação de ser né? E reticência. E o que eu queria dizer, assim, só para encerrar e passar para o Arthur, é que eu acho que nessa relação, né, da multiplicidade, de lidar com a multiplicidade de arquivo e de uma figura muito múltipla, por vezes eu achava que o que eu podia fazer era calar, assim, sabe? Silenciar mesmo, assim, sabe? Ora para, né, silenciar e tentar escutar um pouco mais a contradição, né? Assim, deixar mudo, deixar sem imagem, deixar calado. Mas eu acho que é o que o samba do Paulinho da Viola canta, assim, né? Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cala. No sentido que, assim, é preciso, diante da multiplicidade do Otelo, estar disposto a reentender aqui o dado. O que é um ator, o que é um filme, o que é o brasileiro, o que é um monumento, o que é... Sabe? Então, eu acho que, assim, foi um pouco... para tentar precisar, assim, uma das estratégias para lidar com isso, né? Essa multiplicidade, por exemplo, do ator. Às vezes, o que eu achava que cabia era silenciar, assim, sabe? Um silêncio, assim. Ora, e no silêncio também, ali eu acho que aparece, é a graça, mas é também a tragédia, né? O drama, é a dor, né? Mas é também a alegria. No silêncio, talvez, algumas coisas se ressaltam, né? Bom, acho que é um pouco isso, assim, uma bagunça, né? Bom, primeiro queria agradecer a organização da semana. Para mim está sendo um prazer, assim, ainda mais
ver o filme programado com os outros filmes. Minha sessão foi muito gostosa de assistir, fiquei muito animado. E, não sei, assim, pensando nessa questão da multiplicidade, para mim toca em dois lugares, assim, um lugar mais sensível e outro lugar mais formal, assim, do filme. Mais sensível, acho que por conta dessa interpretação que eu trouxe um pouco do Mossa Samani, que é esse artista que tá tendo as letras, né, na música do filme, que leva para um lugar de pensar esse corpo negro ocupando lugares que são limitados para a gente, assim. E para mim é muito feliz também ter iniciado essa sessão aqui com vários jovens, porque, enfim, desde o ensino médio tinha vontade de fazer cinema, sempre quis fazer cinema, mas demorei 5, 6, 7 anos de lá para cá para entrar na universidade, né? Então, ocupar espaço na universidade, por exemplo, é um desses movimentos de poder assumir outros lugares. E acho que assumir outros lugares com esse valor de poder fazer o que quiser, assim, dentro do campo artístico, né? Sem se preocupar com as interpretações dos outros, principalmente desses outros que nos julgam em todo instante, assim. E eu acho que outro lugar que me ocupa é a questão dessa forma, assim, né? Porque o filme ele parte dessa provocação de construir algo a partir do descarte de outros objetos fílmicos. E muitas vezes esse descarte, como a gente trata ele como um erro, né? Como um fracasso, como um corte de direção, um erro de gravação, e sendo esse lugar, muitas vezes, do corpo negro ocupado como um erro, né? Então acho que é justamente essa apropriação do erro, desse fracasso, do que é jogado para a gente na sociedade, para poder construir essa outra narrativa, né? Que é meio performática, meio fabulosa, assim, mas algo nesse sentido. Agora a gente vai abrir para as perguntas, porque a gente está com um tempo um pouquinho apertado. Então, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão para algum dos diretores. Ai, tô me sentindo uma Luciana Huck. Obrigado, boa noite. Primeiramente, parabéns para todos os realizadores, uma mostra muito interessante. Eu queria perguntar sobre o filme do Otelo. Eu achei que na construção tinha essa coisa, né, de você estar trabalhando tanto com a literatura, né, do Macunaíma, quanto com o Otelo, o grande ator do cinema nacional. E ele está diretamente atrelado à adaptação do cinema também, né, é um marco, assim. E eu achei muito bonita a forma da montagem tratar isso, quando entrava... ia falar xerox, não é xerox, né? Entrava as imagens do livro escaneadas, né? E elas se sobrepunham e as palavras sumiam. E quando o poema vinha para completar a imagem, né? E, enfim, eu achei a escolha estética do filme uma escolha muito interessante. Se você pudesse compartilhar mais sobre como foi esse processo. Obrigado pela pergunta, assim, o que aconteceu foi o seguinte, eu escutando o Arthur, assim, fiquei pensando, assim, achei muito bonito, assim, escutá-lo agora, e essa questão do descarte, assim, né, e o que aconteceu foi, a primeira coisa que eu vi foi essa imagem que inicia o filme, que é o Otelo 87, falando que muito possivelmente ele veio antes, e era de alguma forma, não é qualquer coisa, ele dizia assim, bom, o Mário de Andrade me viu em 26, na Companhia Negra de Revista, possivelmente ele tenha escrito o Mário de Andrade, ou o Macunaíma, né, o livro, um pouco inspirando-se em mim, então eu achava que já havia ali uma grande coisa descartada, assim, né, um autor, por exemplo, que escreveu sobre esse arco, de alguma forma, assim, ele disse que isso era uma metáfora, um devaneio, são essas palavras que ele usa, assim, né, tipo, é um livro muito bonito, mas assim, bom, essas palavras estão postas, assim, então era primeiro, assim, lidar com o descarte, falar assim, bom, na ausência de provas, há já o ato de fala que é uma evidência, assim, né? E a partir daí eu fui voltando, assim, aí eu voltei ao livro, li de novo o livro, vi de novo o filme, achei uma outra adaptação, e aí as coisas foram se abrindo, e quando eu voltei no livro, foi muito forte, assim, né? Porque no livro já havia uma questão que é assim, né? O que se conta é, na verdade, assim, uma história que uma testemunha contou para um papagaio. Ou seja, tem toda uma relação já de disse-me-disse, da cópia, da repetição, né?
que isso foi um pouco informando também, assim, a minha vontade de, por exemplo, assim, bom, se o livro já se, né, né, pulsa tanto por essa relação da cópia, do disse-me-disse, bom, no mínimo, o Otelo soma caldo nisso, né? Então vamos assim, né? Pouco importa se é verdade ou não, sabe? Assim, nesse momento a gente ficou pouco importa, vamos somar caldo nisso, assim, mas ao mesmo tempo, mais do que assim, tinha um somar caldo, mas tinha uma outra coisa que é assim, quando o Otelo, assim, vendo essa imagem do Otelo falando isso no Roda Viva, que é um programa assim, gente, eu não suporto, assim, esse escopo do Roda Viva, acho que tá falido completamente, assim. E outra coisa, assim, né, tipo, ele sobretudo como pessoas negras, assim, o Roda Viva lá, tipo, assim, com o Milton Santos, mesmo com o Gilberto Gil, às vezes que o Gilberto Gil foi, assim, tipo, essa coisa do centro, assim, sabe, tipo, por vezes, no caso do Otelo, assim, quase todo mundo branco, só uma mulher negra, que era uma atriz, ou seja, uma coisa, assim, tinha um escopo completamente, assim, escravocrata, assim, na relação, assim, sabe? Tipo, ali no meio, uma sabatina, mas mais do que isso. Às vezes era isso, assim, sabe? Tipo assim, voltar. Então, o Macunaíma era, por exemplo, um leitmotiv. Então, assim, o Otelo queria falar uma outra coisa. Não, vamos ver um trecho do Macunaíma. Não, vamos falar sobre isso. Mas e o brasileiro, sabe? Essa questão, a sabatina, de fato, assim, e ao mesmo tempo querer... Totalmente, totalmente. Mesmo quando o cara fala disso, será que então o Mário de Andrade fez pensando em você? Já há também ali uma debochada, ele fala assim, né? Será que cavando, sei lá, o diabo do poço não encontra o petróleo, assim, ou seja, uma piada assim. Mas o que eu quero dizer com isso é que, junto a somar caldo numa coisa que eu achava que já pulsava esteticamente na obra, né? E na própria relação com o teatro, assim, né? Havia uma outra questão que, assim, a mim, tinha uma coisa com o próprio Otelo, efetivamente, assim. Então era ver no Otelo, assim, e tentar extrair uma estética a partir justamente dessa força do Otelo, assim, né? Um exemplo disso era, por exemplo, aquela questão da mão, assim, né? Que é de fato xerox mesmo, xerox depois escaneado, assim, né? Depois montado no programa. Era brincar com isso. Otelo, sabe, as pessoas achavam que podiam colocar o Otelo na mão por ser pequeno, sabe? Então entre um pouco assim, bom, entre achar que cabe na mão, ao mesmo tempo o amuleto, ao mesmo tempo isso que some da mão. Então era um pouco assim, extrair uma forma a partir justamente do que o Otelo oferecia. Ou seja, todo tema, a rigor, é estético. Aí eu acho que era um pouco assim, levar isso ao extremo, inclusive de ser um filme muito contraditório, ao extremo de ser um filme assim, por vezes que eu acho que assim, não se sabe bem, assim, eu sinto que assim, do nada eu entrei nele, assim, do nada ele acaba, assim, né, tipo, pra mim é difícil entrar, ao mesmo tempo ele acabou, assim, né, então eu acho que era assim, era como se o filme, ele tentasse aproximar-se dessa forma que tanto no livro, tanto envolve a personagem, quanto também o Otelo em si, assim, tipo, então de fato essa questão do tema, todo o tema seria um pouco estético, assim, e finalmente, assim, para encerrar, eu queria muito, eu não, né, a gente quer muito mesmo, mas assim, a gente consegue pouco, por isso que a gente continua fazendo filme, né, eu queria muito que fosse um filme inspirado na métrica do samba, assim, sabe, tipo assim, e eu acho que o Otelo, assim, isso tem muito a ver com o Otelo, eu penso assim, né, quando o Otelo, ali onde achava que o Otelo era o ator, ele foi sambista. Ali onde achava que estava o sambista, estava, sei lá, o dançarino, sabe? Tipo, ali onde estava... Então, eu acho que essa relação do Otelo é muito interessante, assim. E o samba, é muito foda de pensar a relação dele com o samba, a relação do samba com a síncope, a relação do samba com essa coisa de falar na próxima... falar de outro, sabe? Tipo assim, mudar o que se fala, assim, ou seja, a sabedoria do samba. Então, enfim, a tentativa era um pouco também assim, organizar, porque ele compunha muito samba, né? Então, assim, organizar o filme um pouco nessa coisa meio descompassada, com síncope, sabe? E que ao mesmo tempo ele fosse dizendo alguma coisa e ao mesmo tempo depois ele, assim, sabe? Ele fosse um pouco jogando com isso, assim, né? O que eu quero dizer, assim, que tivesse ginga, como o ator tem muita ginga, assim, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, foi muito... A dificuldade, ou seja, muitas coisas da forma surgiu também nessa pluralidade mesmo, assim, de materiais que eu tinha. Então era preciso também inventar a partir dessa disparidade. Assim, um livro de poema dele,
um trecho de filme. Então, assim, como dar conta, não dar conta, mas pelo menos assim, como compor uma multiplicidade, se não inventando, né? Desafiando, tentando. Enfim, fiquei com vontade de mudar muita coisa. Naquele momento, será que eu abro isso? Não? Mas enfim, não vai mudar nada. Chega, próximo. Próximo. Tem mais alguma pergunta, gente? Minha pergunta é para Arthur. Aliás, eu fiquei intrigada. Tem um momento no seu filme em que você pega uma fala que a primeira coisa que a pessoa fala é minúsculo, cantava e dançava. Eu fiquei com isso muito na cabeça e fez muito sentido agora nessa sua última fala. E a minha pergunta é para Arthur. Eu queria só perguntar mesmo sobre o seu processo na hora de fazer o filme, assim, um pouquinho mais aprofundadamente. Eu fiquei intrigada ali como você brinca com... Você vai fazendo... Você vai solvendo a binariedade, assim, pra mim, eu senti o filme brincando com isso. Só que aí no final tem... Quando tá sobre os créditos, fala que foi pra uma aula sobre criação de personagem, algo assim. E aí, enfim, faz sentido essas duas coisas juntas, mas eu fiquei curiosa como você... E aí depois no filme Lixeira, e aí você falou de, enfim, o erro e de... Enfim, fiquei curiosa sobre como você costura essas coisas. Faz sentido pra mim, mas eu queria saber como que você foi trilhando esse caminho. Boa noite. Eu esqueci seu nome. Como? Calor. Eu queria fazer a pergunta, na verdade, porque teve um momento que me tocou muito do seu filme, que foi quando você estava falando sobre uma mesa, né, que você ficou se refletindo se a sua avó ela também passava óleo de peroba na mesa. E eu, tipo assim, aquilo que vocês falaram de que às vezes o filme, ele, por mais que seja uma realidade, ele às vezes conversa com a realidade de outra pessoa. E eu achei que é uma realidade muito de quem cresce no interior, né? Toda essa questão de a memória afetiva que vem carregada na própria casa. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, sobre o que significou para você fazer um filme que, pelo menos uma das bases, era o seu afeto com a própria casa, com o próprio território, com os próprios móveis, assim, que eu senti que eu também cresci na casa da minha avó no interior de Minas, então eu fiquei assim, nossa, eu senti esse batidão aí. Obrigada. Eu queria perguntar para o Arthur qual foi a maior dificuldade para chegar até aqui. Começar pelo processo, assim, e vou tentar sintetizar, porque eu acho que foi um pouco passando por várias questões. Mas isso, era uma disciplina de criação de personagem, e a provocação era buscar algo que a gente se identificasse, assim. E nesse mesmo momento, assim, eu estava acompanhando alguns debates que estavam tendo na universidade sobre apresentações teóricas, etc. E uma palestrante, Helena Vieira, ela levou um texto do Jack Halberstam que chama Arte Queer do Fracasso. E esse texto, esse autor, ele começa a analisar várias questões midiáticas, séries, inclusive tipo Bob Esponja, por exemplo. E vai analisando filmes, e um dos filmes que ele analisa é o Little Miss Sunshine, Pequeno Miss Sunshine. E ele fala sobre isso, assim, sobre como que, no caso do Little Miss Sunshine, né, acompanha uma personagem em busca de um sonho que é colocado ali para ela de ser Miss, né, de entrar em um padrão estético de beleza, mas ela é uma criança de corpo gordo,
que não se vê naquelas imagens da televisão, assim, né? E num estado, lá nos Estados Unidos, em que o governador era o Arnold Schwarzenegger, e ele fala que era um estado para pessoas, não era um estado para fracassados. Então o filme, o Little Miss Sunshine, surge a partir dessa questão. Mas tinha uma questão em Little Miss Sunshine que eu não me identificava. Então comecei a procurar outras formas de identificar. Então surge esse álbum do Moss Summoning, que é o Grey, que é um álbum, assim, para mim, acompanho nos últimos anos inteiramente, assim, e que me traz um desconforto muito grande, porque ele fala sobre questões subjetivas, assim, de masculinidades negras, de entender esse deslocamento, assim, de não conseguir se ocupar num lugar, e essa inquietação, essa coisa, por exemplo, do filme, de perpassar pelas caminhadas, assim, é uma inquietação que eu sinto, por exemplo. Então, esse personagem se constrói a partir disso, né? Então, eu chamo ele, inclusive, de Frank Summoning, que é o Frank do tio da Ollie em Little Miss Sunshine, e Summoning do Moss Summoning. E a Helena Vieira, quando ela está apresentando o Artigo do Fracasso, ela provoca, assim, gente, faça um filme com aquilo que vocês chamam de erro de gravação. Então, aí o filme, eu comecei a recuperar esses arquivos que eu tenho em HDs em casa, de processos outros tantos, e comecei a associar, a misturar isso com a música, assim, né? Então aí tem esses momentos mais performáticos, essa caminhada, por exemplo, que o som, por exemplo, no começo da cena, da abertura, né? Tem a voz da minha avó, que hoje é falecida, e que ela zoa uma programa de TV que está passando, que fala assim, não, você tá boca miudinha. Justamente um programa de dessas séries procedurais, de séries criminais, assim, que a gente geralmente não se identifica enquanto pessoa negra assistindo, né? Então, enfim, acabou ocupando muitos lugares ao longo do processo, né? E aí eu fui montando com aquilo que eu achava interessante, com uma montagem rítmica para poder acompanhar mesmo a música, assim, e surgiu a partir disso, né? E chega nesse momento final da performance, que para mim é o momento que eu mais gosto de observar, assim, porque é um momento em que esse personagem, né, o Frank Summoning, ele está de frente para o espelho e ele performa sobre a música da Taylor, que eu particularmente sou fã da Taylor, mas que também não me identifico por outras questões, assim. E eu estava incomodado com essa não identificação, então eu pensei, vou botar o edit do Shake Bololô, que foi um edit de 2014, muito popular nas ocupações estudantis, e aí a gente, enfim, cantava muito, assim, e essa música, ela começou a traduzir mais das coisas que eu sentia. É uma música que também fala sobre abandonar, sobre largar coisas, sobre se sentir livre de alguma maneira, né? Também fala de amor, fala que o amor acabou, que cada um foi por causa do caralho, né? Coisa que a Taylor falou também, mas que a Taylor fala de outra forma que eu não me identificava. Então, e surge nesse momento da transição, que é quando eu ocupo o espelho, né? Então, eu saio da parte da frente e vou para trás do espelho, assim. Então, essa é uma parte, por exemplo, que foi no processo, foi montando. Porque na hora da dança, por exemplo, é só shake it off. E aí, no início da montagem, foi observando outras questões. Agora, sobre a parte mais difícil até aqui, não sei, assim, acho que eu não consigo dizer. É possível, assim, eu sou novo, né? Tô começando agora nesse rolê, então tem muita coisa, muita caminhada pela frente. Mas eu acho que as dificuldades, acho que às vezes é se manter de cabeça erguida mesmo, assim, de se manter firme e com a disposição de fazer, porque são muitas coisas ao nosso redor que tentam nos podar, assim, né? E acho que ter esse momento aqui, por exemplo, de muita troca, de muito aquilombamento, por exemplo, é muito forte, assim, é muito intenso e com certeza é uma motivação mesmo para seguir, né? Então acho que a parte mais difícil é se manter, mas também a parte mais vitoriosa é poder contar com essas trocas que estão por aí. Sobre os móveis? Sobre os móveis, sobre a casa, sobre os objetos. É porque o filme eu chamo de... É um documentário
que envolve performance. É jornalismo que envolve arte. A casa de Dona Arlinda, como dá para ver no início do filme, é um espaço que sempre existiu, como eu falei já no filme, né? Só que ele passou a fazer parte dos recortes dos meus trabalhos artísticos. Para não se perder as coisas, sabe, no tempo. Aí eu comecei a utilizar, não só em madeira de lei, mas em outros trabalhos também, de videoarte. E aí, quando alguns artistas também visitam a casa, também usam alguns objetos de lá para seus filmes, para suas fotoperformances, para suas performances musicais. E é uma forma um pouco autodidata dessa museologia, ou dessa arqueologia do presente. É um jeito que eu fui encontrando para fazer essa documentação da nossa história, a partir, né, desse relato autoetnográfico, que eu aprendi essa palavra num dos festivais aí, e esse lugar de como esses objetos, eles sim fazem parte da minha vida, mas eles podem dar vazão a contar histórias paralelas. Não é só uma cômoda ou um guarda-roupa ou escolar, que também um dia foi de uma mais velha. É sobre como isso pode contar a história do Brasil, a história da humanidade, a história da minha família, a história da minha comunidade, enfim, várias esferas assim de entendimento. E aí vários trabalhos que eu venho fazendo, eu venho trazendo esses registros, que ao mesmo tempo que são artísticos, também são documentários, jornalísticos, como queiramos chamar. Eu também sou criadora e roteirista de uma série televisiva chamada Bia Desenha, não sei se alguém aqui conhece, que teve passando na TV pública, enfim, também está na internet. E Bia Desenha, ela, que inclusive temos aqui uma das trabalhadoras de Bia Desenha, que é Cecília Godoy, que está me abrigando na casa dela. Cecília, você está aqui? Ela foi lá fora. Sim, e aí Bia Desenha, ela registra uma paisagem também, assim. Então, quando eu coloco no roteiro que tem uma ladeira, que desce, que não está asfaltada, passa um ônibus em cima, que as casas têm muito tijolo aparente, é uma forma de artisticamente também registrar. E dentro disso, o que é a realidade e o que é, ao meu indagar, o que é a real vida real. O que a gente vive é de fato a realidade ou é algo que nos foi imposto, assim, muitas vezes de forma violenta? E aí, esses objetos, voltando para eles, esses objetos, eles me ajudam, só são mais alguns dispositivos para tentar trazer à tona essas múltiplas indagações que eu faço comigo mesma. E é isso, você finaliza o filme, você fica... foi o que foi possível fazer, baixo orçamento, foi o que foi possível fazer com aquele tempo, enfim. Mas aí, dentro dessas nossas precariedades, supostas precariedades, acredito eu que a gente, por trazermos novas propostas, também inovamos, que foi o que eu falei na fala anterior, assim. E não precisa de muito. A casa, por exemplo, já foi um ambiente muito próprio para isso. A questão da webcam, a questão da gente se colocar diante da câmera, assim, em silêncio mesmo. E esse lugar também da ficção de eu estar limpando muita casa, que eu não sou tão de limpar a casa, né? Mas eu falei, eu vou fazer esse filme, porque quem sabe depois desse filme as coisas podem mudar também, essa autoficção e essa forma de chegar a novos lugares. E tá funcionando, gente, então recomendo filmes. E obrigada pela pergunta. Agora cada um pode ter um momento assim de falar um pouco mais sobre o filme, divulgar as redes sociais, divulgar os meios de ter acesso a vocês. E sintam-se à vontade. Gente, eu vou pedir que seja bem rapidinho. 40 minutos atrasado, até a próxima sessão. Então, pra ser bem rapidinho, sou Felipe, redes sociais, Felipe Preto Zoom, que aí a gente continua o bate-papo, mas se tiver qualquer dúvida, quiser trocar ideia, manda mensagem lá. E sobre o filme, cara, pra ser muito rapidinho eu não vou conseguir. Só vou falar que é um processo muito pessoal, profundo, acho que como todo mundo aqui,
e que eu acho que traz muito sobre essa diversidade a partir de coisas que existiram antes da gente, sabe? Eu acho que só queria falar isso, o como é importante a gente lembrar que a gente não vem do nada, que tipo assim, tem muita coisa antes da gente, muita gente antes da gente, e que às vezes a gente esquece disso no meio da loucura, e que é muito importante não esquecer. Vai ser difícil superar essas palavras, mas eu vou aqui na mesma vibe. Bom, eu sou Maybe Rodrigues. Se quiserem trocar ideias sobre o filme, algo mais, eu tô lá no Instagram, Maybe Teatro, super fácil, acesso super tranquilo. E sobre o filme eu vou ser bem objetiva. Quando eu resolvi colocar a história da minha vida na tela, eu pensei muito na poesia do sofrimento. É isso. Eu queria tanto ouvir você falar sobre teatro no filme. Meu nome é Calor, outras pessoas chamam de Calo, Culo, Keilo. E eu adoro. Meu Instagram é uma Pinóia, também tem o Instagram da Casa de Dona Arlinda, mas tudo através do uma Pinóia vocês encontram. E sobre o filme, tem mais filmes para vir por aí. E gratidão mais uma vez a semana. Gente, sou o Fábio no Instagram, mas eu tô sempre por aqui, ou então pela rua. Então, enfim, eu tô sempre passando. Então, só falar assim, eu paro. Obrigado pela presença, obrigado pela pergunta e pela sessão também. Bom, gente, eu sou Arthur Quadra, é assim também no Instagram, então podem pesquisar por lá. E é isso, sigam, porque lá eu compartilho rifas para poder fazer filmes. Então, assim, compartilhem minhas rifas, comprem as rifas e a gente se encontra em outros rolês por aí.